Olá, amigos. Meu nome é Camila. Estou aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Lembrando que quem gostar das nossas mensagens pode se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação. Toda semana tem uma mensagem nova. E hoje gostaria de iniciar com uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? O que vocês acham? Kardec, por intermédio dos espíritos esclarecidos, nos responde: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, a vontade aqui, ela pode ser entendida como uma disposição combinada com a disciplina e com a firme determinação. Todos nós temos coisas a melhorar que nos incomodam e atrapalham o nosso desenvolvimento. Na verdade, achamos difícil mudar, vencer vícios, nos transformar e nos desenvolver. No entanto, os Espíritos nos esclarecem que não é difícil, que os esforços, se a gente for olhar bem, eles são insignificantes mesmo. E como que a gente pode fazer, utilizando esforços mínimos para burlar um pouco essas más tendências que nós temos? Um exemplo de uma má inclinação que nós podemos ter é se a gente ainda tem a tendência de falar mal dos outros, né? Como que a gente pode tratar de eliminar a maledicência das nossas vidas? Através da conscientização de que este comportamento, além de reprovável, em nada nos auxilia. Nada nos auxilia falar mal do nosso semelhante. E como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode parar de fazer e ter esse comportamento? A gente pode procurar enxergar e enfatizar o lado positivo e as qualidades dos outros, porque todos nós temos qualidades e defeitos. Somos seres que têm luz e sombra. Então, fazendo esse pequeno esforço de olhar as qualidades, a gente consegue também fazer silêncio, impor silêncio sobre essa nossa má inclinação. Em vez de falar, ficar calado. Então, agindo dessa maneira, estaremos, pela continuada repetição, criando um novo e salutar hábito em nosso próprio favor e também em favor dos outros. Não é difícil, muitas vezes, calar em vez de difamar. Só que isso exige uma repetição e uma disciplina, tanto mental quanto comportamental. Uma palavra-chave para vencermos as nossas más tendências é a disciplina. Na sábia expressão de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, ele nos esclarece que a disciplina, ela precede a espontaneidade, ou seja, para se agir espontaneamente é necessário ser disciplinado antes. A disciplina é uma virtude que nos coloca em condições de fazer tudo o que está ao nosso alcance, sem estresse e sem receios desnecessários. E esse esforço se reflete em controle pessoal, para que nos coloquemos nas mais diversas situações e circunstâncias. Uma maneira de nos disciplinarmos é controlando a nossa reação que temos diante das diversas situações do nosso dia a dia. Stephen Covey, um escritor norte-americano, ele desenvolveu um texto que ele chama de princípio 90-10 e ele pode ser facilmente aplicado em diversas situações do nosso dia a dia.
Mas o que consiste esse princípio 90-10? Ele consiste em que 10% das nossas vidas estão relacionadas a eventos inevitáveis, que fogem do nosso controle, e os outros 90% estão relacionados com a forma que reagimos diante desses eventos. Então, segundo Stephen, 10% do que nos acontece a gente não pode evitar, mas, em contrapartida, os outros 90% do que nos acontece ele reflete na nossa reação do que a gente vai fazer diante das diversas situações na nossa vida. Então, podemos agir de maneira sensata, tranquila e serena, só que na maioria das vezes não é o que acontece, a gente se deixa levar e muitas vezes temos atitudes que não são legais. Não podemos evitar que o carro enguice, que o avião se atrase, que o semáforo fique vermelho, mas podemos determinar a nossa reação. Então, no seu texto, o Stephen ele coloca um exemplo bem prático. Vamos nos imaginar, sendo essa pessoa. Você está tomando um café da manhã com sua família. Sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Imaginaram a cena? Você não tem controle sobre isso. O que acontecerá em seguida será determinado por sua reação. Então você se irrita, repreende severamente sua filha e ela começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa. E tem prosseguimento uma batalha verbal, uma briga. Contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa. Quando volta, encontra sua filha chorando, mais ainda, e ela acaba perdendo o ônibus para a escola. Sua esposa vai para o trabalho, também contrariada. Você tem que levar sua filha de carro para a escola. Como está atrasado, dirige em alta velocidade e é multado. Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda de trânsito e uma multa, vocês chegam à escola, onde sua filha entra sem se despedir de você. Imagina o cenário. Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu sua maleta. Seu dia começou mal e parece que vai ficar ainda pior. Você fica ansioso para o dia acabar, não vê a hora do dia acabar. E quando chega em casa, sua esposa e filhas estão de cara fechada e em silêncio e frias com você. Por quê? Por causa da sua reação ao acontecimento no café da manhã. Pense, por que o seu dia foi péssimo? Por que será? A. Por causa do café? B. Por causa da sua filha? C. Por causa da sua esposa? D. Por causa da multa de trânsito? E. Por sua causa. O que vocês acham? A resposta correta é a letra E. Você não teve controle sobre o que aconteceu com o café, mas o modo como você reagiu naqueles 5 minutos foi que deixou o seu dia ruim. E se diante da mesma situação você agisse diferente? Se você tomasse outra atitude. Por exemplo, o café cai na sua camisa. Sua filha começa a chorar. Então você diz gentilmente: está bem, querida, você só precisa ter mais cuidado. Depois de pegar outra camisa e a pasta executiva, você volta, olha pela janela e vê sua filha pegando o ônibus. Dá um sorriso e ela retribui, dando adeus com a mão. Notou a diferença? 2 situações iguais que terminam muito diferentes. Por quê? Porque os outros 90% são determinados por sua reação. Aqui tem-se um exemplo de como aplicar o princípio 90-10. Se alguém diz algo negativo sobre você, não leve a sério. Não deixe que os comentários negativos te afetem. Reaja apropriadamente e seu dia não ficará arruinado.
A todos nós compete a busca diária do aperfeiçoamento, do crescimento, do progresso intelectual e moral, uma vez que nosso planeta é uma verdadeira escola, onde todos encontramos matriculados para aprender. Logo, se todos somos imperfeitos, cabe-nos a tolerar os defeitos alheios para que, no mínimo, os outros tolerem os nossos defeitos, que, aliás, não são poucos. Por outro lado, a razão também indica que o esforço não será grande para que passemos a ter bom humor. Então, assim, o esforço não vai ser tão grande se a gente cultivar o bom humor, com leveza, determinação e disciplina nas nossas ações diárias. Se torna mais fácil. E para seguirmos as recomendações do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, não se reconhece um verdadeiro espírita, aquele que já é perfeito, porque aqui nenhum de nós é perfeito ainda. Nós estamos em constante evolução. Mas, se a gente se esforça, a gente será certamente reconhecido. Hoje, talvez, eu não consiga fazer determinadas coisas, pois ainda não tenho firme a minha vontade. Mas amanhã, talvez, será um novo dia e conseguirei vencer essa má inclinação. Só depende da vontade e a firmeza e de conseguir e tentar vencer essas más inclinações. Agindo e pensando no bem, seguiremos um caminho seguro. Então, assim, se pensarmos e agirmos no bem, não tem como não melhorarmos e evoluirmos moralmente. Começando por pequenos esforços que estão ao nosso alcance, pretendamos demonstrar que todos nós, independente de condições financeiras, éticas, culturais e sociais e profissionais, independente de tudo isso, cada um pode fazer a diferença e se melhorar. Estamos em condições de nos melhorarmos, né? E começando sempre e recomeçando quantas vezes forem necessárias. Assim nós vamos contribuir para a harmonia, o equilíbrio das relações humanas no ambiente em que nos encontramos e, consequentemente, vamos nos transformar a nós mesmos. Para finalizar a reflexão dessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem do Espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier. É uma mensagem de esperança, de confiança e para que sabermos que todos nós estamos ainda em evolução, que somos espíritos imperfeitos, mas confiando sempre, com fé e esperança, iremos nos modificar. O nome da mensagem é Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Esforça-te no bem e espera com paciência. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotinando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será um outro dia. Eu agradeço a todos que ouviram essa mensagem até o final e convido a, neste momento, a fechar os olhos e a sentir a presença da espiritualidade amiga,
sentir essa energia que vem do alto, com o poder inimaginável de cura, de paz e serenidade. Que essa energia cristalina de amor possa transformar qualquer sentimento contrário de desarmonia em bênçãos de luz a todos, nos seus lares, fortalecendo ainda mais a nossa fé e a nossa esperança num futuro melhor. Muito obrigada, que assim seja e até a próxima.